Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. O número de casos de dengue e chikungunya em Votuporanga chama a atenção e a luta para eliminar o mosquito transmissor continua. É muito importante que os moradores vistoriem seus quintais e eliminem qualquer tipo de recipiente que possa se tornar um foco do mosquito. Mais de 80% da população ainda não entregou a declaração do imposto de renda. O prazo termina dia 30 de abril. Você tem o costume de poupar. Investir é a melhor saída e tem despertado o interesse dos brasileiros nos últimos anos. O TVU Jornal já começou. Boa noite. Vamos abrir o TVU Jornal falando sobre a dengue. É que a doença voltou a preocupar aqui em Votuporanga por conta do aumento aí nos casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti registradas este ano. A cidade também já teve, nesse primeiro trimestre, 7 casos de chikungunya. E a arma contra o mosquito transmissor de todas essas doenças continua sendo a consciência de cada um em fazer a sua parte. Votuporanga vem registrando um crescimento no número de casos positivos de dengue. No ano passado foram registrados aqui em Votuporanga 35 casos positivos de dengue. Nesse ano já são 17 até agora, 7 só no mês de março. Em 2017, no mês de março, esse número era de apenas 3. O coordenador do Centro de Controle de Endemias e Zoonoses explica o que vem acontecendo para que haja esse aumento no número de casos da doença na cidade. Nos períodos chuvosos, cria ambiente favorável para a proliferação das larvas do Aedes aegypti. Então é muito importante que os moradores vistoriem seus quintais e eliminem qualquer tipo de recipiente que possa se tornar um foco do mosquito. Já em relação à chikungunya, a situação está bem mais tranquila. No ano passado, foram 4 casos positivos e esse ano até agora, um registro sem óbito. A transmissão se dá através do Aedes aegypti também. Então, eliminando o foco para ter livre do nosso município esse tipo de doença transmitida pelo mosquito, pelo vetor Aedes aegypti. A gente não pode deixar nem mesmo, uma simples tampinha de caneta caída por aí. Vamos reforçar agora então quais são os sintomas da dengue, da chikungunya e da zika e o que as diferenciam. Os sintomas relacionados ao vírus Zika costumam se manifestar de maneira branda e o paciente pode, inclusive, estar infectado e não apresentar qualquer sintoma. Mas um sinal clínico que pode aparecer logo nas primeiras 24 horas e é considerado como uma marca da doença é o surgimento de manchas vermelhas na pele que provocam intensa coceira. Há inclusive relatos de pacientes que têm dificuldade para dormir por conta da intensidade dessas coceiras. Ao contrário da dengue e da chikungunya, o quadro de febre causado pelos vírus Zika costuma ser mais baixo e as dores nas articulações mais leves. A doença ainda traz como sintomas uma irritação que deixa os olhos vermelhos, mas sem secreção e sem coceira, dores musculares, dor de cabeça e dor nas costas. As fortes dores nas articulações são a principal manifestação clínica de chikungunya. Estas dores podem se manifestar em todas as articulações, principalmente nas palmas dos pés e das mãos, como dedos, tornozelos e pulsos. Em alguns casos, a dor nas articulações é tão forte que chega a impedir os movimentos e pode perdurar por meses depois que a febre vai embora. Os 4 sorotipos da dengue causam os mesmos sintomas, não sendo possível distingui-los somente pelo quadro clínico. O principal sintoma da doença é a febre alta, acompanhada de fortes dores de cabeça. Dores nos olhos, fadiga e intensa dor muscular e óssea também fazem parte do quadro clássico da dengue. Outro sintoma comum é o aparecimento de manchas avermelhadas predominantemente no tórax e membros superiores, que desaparecem momentaneamente sob a pressão das mãos. Se aparecer um desses sintomas, já sabe, só procurar aí a UPA, o hospital aqui do Pozo Bom. E o Aedes aegypti também pode transmitir a febre amarela, uma doença que colocou o Brasil em alerta nos últimos meses e o estado de São Paulo também. Aqui em Votuporanga ainda não tivemos nenhum caso em humano e a Secretaria Municipal da Saúde está investigando se 2 macacos encontrados mortos no fim de semana passado estavam contaminados. Na última semana, foram encontrados 3 macacos mortos, sendo 2 na área urbana de Votuporanga e 1 na zona rural de Simonsen.
o que coloca o município em alerta. A vacinação é muito importante, né? Nós pedimos todas as pessoas que não forem imunizadas que possam procurar uma unidade de saúde para estar tomando a vacina. A questão dos macacos que são encontrados mortos, a vigilância trabalha com um protocolo de fazer exames em todos eles, mas não é motivo para pânico da população. Equipes do CCs continuam realizando trabalho de casa em casa no combate a essas doenças. Por isso, a importância da população colaborar. Isso é muito importante que a população colabore. Nós estamos trabalhando em horários diferenciados, estamos trabalhando nos finais de semana, estamos fazendo um arrastão na cidade para minimizar, impactar no controle do Aedes aegypti. Então, só reforçando, mesmo que não tivemos nenhum caso de febre amarela na cidade, temos que continuar aí a nossa luta em manter quintais e terrenos limpos e também estarmos imunizados da doença. Para isso, é só manter a carteira de vacinação em dia. Lembrando de novo que o estado de São Paulo é considerado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como área de risco aí da febre amarela. E o curso de Letras vai oferecer a partir do dia 7 de abril uma série de aulas preparatórias de redação para o Enem. As atividades são gratuitas e destinadas aos estudantes de escolas públicas e particulares e também adolescentes atendidos por projetos sociais do município e de toda a região. Os encontros serão sempre aos sábados até maio. Pelo telefone 17 3405 9990, você consegue outras informações e também confirmar sua inscrição. E no próximo bloco tem orientação para você que ainda não fez a declaração de imposto de renda. O prazo termina no dia 30 de abril. E ainda nessa edição vamos falar de investimento. O que você tem feito para ter aquela reserva para o caso aí de alguma urgência? Até já! Depois de registrar o maior superávit da história em janeiro, as contas do governo voltaram ao vermelho no mês passado, quando foi registrado um rombo de mais de 19 bilhões de reais, segundo números divulgados hoje pela Secretaria do Tesouro Nacional. Isso quer dizer que as despesas do governo superaram as receitas com impostos e contribuições federais. Essa conta, porém, não inclui os gastos com o pagamento de juros da dívida pública. Apesar do resultado negativo for o menor déficit para meses... Apesar desse resultado negativo, foi o menor déficit para meses de fevereiro desde 2015. Você já fez a sua declaração de imposto de renda? Não é bom deixar para a última hora, hein? Além de ter o problema do sistema ficar sobrecarregado, você acaba recebendo mais tarde a restituição, caso tenha direito. Só 20% dos contribuintes já enviaram um documento para a Receita Federal. Giovana, quais são os regulamentos para fazer a entrega? Boa noite. Boa noite, Wender. O prazo para a entrega da declaração começou no dia 1º e vai até o dia 30 de abril. Está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis em 2017 em valores superiores a R$ 28.559. A declaração pode ser feita por meio do programa, que pode ser baixado no computador, ou por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, que está disponível em tablets e celulares. Lembrando também que está obrigado a declarar as pessoas físicas que moram no Brasil e que receberam rendimentos isentos superiores a R$ 40 mil. Para outras informações, os contribuintes podem acessar o site da Receita Federal. Eu volto com você, Wender. Obrigado, Giovana. A gente lembra ainda que você pode destinar até 6% do imposto que tiver que pagar para as entidades assistenciais daqui de Votuporanga. Para isso, você só precisa informar quem for fazer a sua declaração de imposto de renda, dizer que quer fazer isso, né? Dessa maneira, você faz que o dinheiro fique por aqui sem pagar nada mais por isso. E a Polícia Militar Ambiental realizou hoje uma operação de combate ao tráfico de cativeiros de animais silvestres em bairros de Rio Preto. Em uma casa do bairro Cristo Rei, um canário da terra preso em uma gaiola foi apreendido. A proprietária não tinha licença da ave e foi multada em R$ 500. Já no bairro São Judas foram encontrados pelo menos 7 pássaros sem licença, além de armadilhas para captura de aves. O criador disse aos policiais que prende os animais e solta na sequência. Ele foi advertido pela caça e multado em R$ 3.500. E ontem foi dia de sessão na Câmara de Vereadores aqui de Votuporanga. Entre os projetos aprovados ontem, o que estipula aí que postos de combustíveis tenham distância mínima de pelo menos 300 metros de corpos d'água ou áreas de preservação permanente. O primeiro a usar a tribuna foi o Dr. Antônio Carlos Francisco. O parlamentar informou que é um projeto que vem do governo federal que trata sobre energia pré-paga, ou seja, paga a energia antes de consumir.
Aproveitou ainda e parabenizou o PROCON por ter se pronunciado contra esta proposta. Mais uma vez, parabenizar o PROCON por ter denunciado e por estar assinando um manifesto contra esse sistema com mais 20 entidades de direito do consumidor. Já o Dr. Eric Etwinkel fez um alerta aos moradores da Vila América. É que, segundo o vereador, foi encontrado um macaco morto nas proximidades de uma mata. O caso será investigado, mas é importante que a população, principalmente próxima à área, se imunize. Então, eu pediria às pessoas que compõem lá o Vila América, o Sanremo, para que compareçam nos postos de saúde, façam a vacinação da febre amarela, porque nós já tivemos o macaquinho, não sabe ainda a razão, mas a prevenção é sempre a melhor oportunidade. E nós temos o acesso à população, temos o dever de vir a essa tribuna também informar e pedir para que as pessoas se comprometam, se orientem nesse sentido. O vereador Giba aproveitou o tempo para solicitar cursos de capacitação para pessoas com necessidades especiais. 3% dos funcionários da empresa são vagas para as deficiências, né? Pessoas que têm necessidades especiais. Então, seria muito importante essa parceria, esse curso, para capacitar esses alunos para entrar no mercado de trabalho. Marcelo Koyenka cobrou a atenção do Poder Executivo com o bairro Boa Vista e apresentou mais de 20 reivindicações de melhorias para os moradores do local. Que o Boa Vista está abandonado, ele está, parece que, rejeitado pelo município. Ele está lá num cantinho e Votuporanga está aqui. Ele não dá para considerar ele como bairro de Votuporanga. Emerson Pereira repercutiu uma reunião com representantes da saúde de Votuporanga e aproveitou ainda e solicitou melhorias no velório municipal. Propormos um velório, uma sala mais ampla para dar assim melhor condições de acolhimento às pessoas que vierem a óbito em Votuporanga. Também com ares condicionados climatizados. Nós vivemos numa cidade, senhor presidente, que é muito calor. Sobre as melhorias no velório, o vereador e também líder de governo, Daniel Davi, disse que está em fase de licitação a compra de um ar-condicionado para o local. Está sendo licitado, Emerson, o ar-condicionado para o velório, tá? Está em licitação, acredito que nos próximos dias será instalado o ar-condicionado no velório municipal. Por fim, os vereadores votaram e aprovaram 9 projetos de lei. Um que homenageou Nelson Goraibe, 3 sobre denominação de nome de ruas e avenida da cidade, 2 que alteram leis e 3 que tratam sobre a abertura de crédito adicional de autoria do Poder Executivo. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, você acompanha a sessão na íntegra aqui na TV Unifev. E o alerta do PROCON sobre riscos da energia elétrica pré-paga foi destacado ontem na tribuna pelo vereador Antônio Carlos Francisco, como a gente acabou de ver. Lançada há 4 anos pela ANEEL, a medida estipula que o consumidor defina a quantidade de quilowatts-hora que deseja, bem como a periodicidade de recarga. Além disso, o sistema permite a compra de no mínimo 20 kWh de crédito emergencial. De acordo com o PROCON, entre os riscos que a norma oferece para os consumidores estão o corte imediato de energia elétrica, depois do fim dos créditos adquiridos, e a baixa quantia do crédito emergencial mínimo, uma vez que 20 kWh correspondem à quantidade de energia consumida em 15 dias por uma geladeira, caso nenhum outro equipamento da casa seja acionado. Em contraponto, entre as vantagens que a modalidade pré-paga oferece às empresas de energia, estão o recebimento antecipado, reduzindo a inadimplência, além de reduzir custos com leitura, impressão e envio de faturas, e também a economia com corte de postos de trabalho. A sugestão esteve em consulta pública até este mês e ainda vai passar para audiências públicas. Investimento é uma das pautas do próximo bloco. A gente quer saber o que você faz para sobrar dinheiro aí na sua casa. Como é o seu planejamento financeiro? Tá difícil de fazer? Logo depois do TV Jornal, nós vamos te ajudar. Até já! O presidente Michel Temer sancionou sem vetos a lei que regulamenta os serviços de transporte com aplicativos como Uber. O texto passou pela última votação na Câmara do dia 1º de março e seguiu para a sanção presidencial.
Com a lei, não é necessária autorização prévia emitida pelo Poder Público Municipal para que o motorista de aplicativo nos municípios em que houver regulamentação. Entre as regras de fiscalização previstas na lei estão a exigência de contratação de seguro de acidentes pessoais a passageiros e do DPVAT, além da necessidade da inscrição do motorista como contribuinte individual do INSS. Vamos agora de previsão do tempo. Para agora à noite, de acordo com os meteorologistas do portal Clima Tempo, não tem previsão de chuva. A mínima deve ser de 23 graus. Diferente de ontem e hoje, a quarta-feira deve começar seca e até um pouco mais quente. Os termômetros devem ir de 19 graus a 31 graus, máxima que deve ser alcançada por volta das 4 da tarde. Em Meridiano, o tempo fica bem parecido, nada de chuva e com a máxima de 30 graus. E o INEP informou hoje que a ampliação do tempo dado aos candidatos para fazer a prova no segundo dia do Enem não significa que o nível de dificuldade do exame vai aumentar. Segundo o INEP, o conteúdo das provas do Enem é definido pelas matizes de referência, que são disponíveis no portal da instituição. O INEP alerta aos interessados em fazer o Enem que consultem apenas os canais oficiais do INEP e do Ministério da Educação para se informar e tirar dúvidas aí sobre o exame. Depois que a divulgação foi feita de que os candidatos terão 30 minutos a mais na avaliação deste ano para fazer as provas de exatas, alguns alunos manifestaram preocupação nas redes sociais sobre o possível endurecimento das questões. No entanto, o aumento do tempo agradou professores e grande parte dos estudantes. Quando sobra um pouco do salário no fim do mês, o que você faz? Está conseguindo fazer alguma reserva? A boa notícia é que cada vez mais os brasileiros estão conscientes da importância de investir o dinheiro, porque mesmo com as estabilidades econômicas que vivemos no ano passado, talvez seja esse um incentivo, né? O total de investimentos financeiros feitos no país cresceu mais de 11% e passou dos 2 trilhões de reais. Guardar dinheiro é o desejo de muita gente. A Vivian sempre conseguiu poupar, mas depois que a filha nasceu... Dá muito gasto agora, tá meio difícil. Já o Inácio, que é empresário, consegue investir um pouco todo mês. Pensar no futuro, né, dos filhos, pensar no nosso futuro, poder ter uma vida tranquila para frente, né? Seja para ter uma reserva de emergência, para aposentadoria ou para comprar algo no futuro. O fato é que muita gente guarda e investe dinheiro. No ano passado, as aplicações em produtos financeiros tiveram uma alta de quase 12%. O valor total que o brasileiro tem aplicado atingiu em 2017 2 trilhões e 700 bilhões de reais. Isso equivale, por exemplo, a cerca da metade do PIB do país. Houve um amadurecimento, um aprendizado com relação ao período passado, tá? E isso faz com que as pessoas tenham lá dentro, no seu implícito, um pouco mais desse espírito da poupança, esse espírito de investir e de guardar e de um pensamento mais no longo prazo. Os fundos de investimento concentram a maior fatia das aplicações, seguidos por títulos e valores mobiliários e pela poupança. A escolha de onde investir o dinheiro, segundo este diretor de economia, depende do valor poupado e do perfil do investidor. O importante é entender o seu espírito, para quê, qual é o volume e qual é o objetivo que precisa guardar dinheiro e ter bastante noção que quanto maior a rentabilidade, tem um risco associado. E quanto maior o risco, tem que ter mais estômago para aguentar períodos ruins. O jeito é criar o hábito para poupar, né? Logo na sequência, você assiste a sessão da Câmara desta segunda-feira na íntegra. Amanhã, 8h15 da manhã, você já amanhece com as notícias que movimentaram a noite no Jornal da Manhã Unifev. Até amanhã. Tchau.